de conhecimento da igreja, estamos próximo aí a momento de eleição de presbíteros e diáconos, e uma conversa com o nosso pastor, ele pediu para a gente falar sobre esse assunto, trazer alguma exposição para a igreja sobre esse tema tão importante para a vida da igreja, que é esse momento da eleição de presbíteros e diáconos, dos oficiais da igreja. E então eu fiquei de fechar aquela sessão que a gente estava expondo, de Mateus, capítulo 5, de 17 a 20, então iniciaríamos aqui uma exposição dentro desse tema da excelência do episcopado, e depois a gente vai falar da eleição dos diáconos também. E vamos tratar aí em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, texto bem conhecido nosso. E antes de lermos o texto, entrarmos na exposição propriamente dita, preciso fazer aqui algumas considerações. Nós sabemos que pela bondade e pela misericórdia de Deus, essa igreja ela tem desfrutado de grande bênção da parte de Deus no que diz respeito ao pastoreio. Isso é bondade do Senhor, isso é graça, isso é misericórdia da parte do Senhor. O Senhor tem nos dado a graça de um conselho fiel, de uma liderança bíblica cativa à palavra de Deus e atenta às necessidades e o cuidado pastoral de cada membro. Isso é muito bom. Isso mostra o cuidado de Deus para com a sua igreja. Isso faz parte da fidelidade pactual do Senhor. Isso faz parte da fidelidade pactual do Senhor para com a sua igreja, dando a ela pastores segundo o seu coração, ou seja, homens íntegros, fiéis, presbíteros, diáconos, que refletem o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo na forma como eles exercem o seu ministério, suas vocações. E dentro dessa perspectiva, nós sabemos que essa igreja tem sido muito bem instruída ao longo desses anos acerca desse assunto, mas sempre é bom voltarmos aqui e falarmos em época de eleição. Então, para isso, eu gostaria que os irmãos abrissem, sim, agora, suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Vamos ler dos versos 1 ao 7, mas nós vamos nos deter aqui, como é costume nosso aqui, costume meu, de ponto a ponto, de versículo a versículo, sem pressa, tratarmos desse assunto, porque é um assunto muito rico, muito instrutivo para nós, não somente aqueles que aspiram ao episcopado, que aspiram ao oficialato da igreja, mas a toda a igreja. Nós devemos nos lembrar que essas instruções aqui, elas são direcionadas àqueles que aspiram, mas ela seria lida, é uma carta que seria lida a toda a igreja. Então, isso é muito importante. Capítulo 3, versos de 1 a 7, mas nós vamos nos deter hoje, na parte da manhã, só no primeiro versículo, verso 1. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo.
Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai bondoso e misericordioso, nós pedimos a Ti, Pai, que nesse momento que a Tua palavra está aberta ao Teu povo reunido, que o Teu Espírito, ó Pai, nos instrua por meio da Tua palavra, que o Teu Espírito conduza o nosso coração no ensino, no propósito para o qual esse texto foi dado à Tua igreja, foi dado a nós, nos instruindo, Pai, nos trazendo alerta, nos trazendo, ó Deus, ensinos para como a Tua igreja deve ser governada, para como os membros devem, ó Pai, viver nessa terra e como os seus líderes, os seus oficiais devem exercer o seu ministério, tendo uma vida íntegra, um coração reto diante do Senhor. Nos ajude, Pai, nesse texto, nos ajude na exposição e na compreensão, superando, Pai, as nossas limitações, as nossas limitações a respeito da compreensão, das distrações que nos cercam, para que o nosso coração esteja voltado para a Tua palavra. Assim oramos, ó Pai, e te pedimos que o Senhor fique conosco e nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, seguindo a ordem lógica do ensino do apóstolo Paulo a Timóteo aqui, nós podemos perceber que no capítulo 3 de Timóteo, ele é fundamental dentro da ordem de instruções que Paulo vem vem dando ali a Timóteo para a igreja, visto que ele acabara de falar sobre o papel da mulher na igreja, restringindo então a liderança, o governo e o ensino aos homens capazes, disso. Né? Além disso, no capítulo 1, ele já tinha advertido e trazido advertências a respeito de falsos mestres, de falsos ensinos e de pessoas de más intenções que estavam perturbando a igreja e a paz da igreja nesse sentido. Então, esse capítulo 13 ele é fundamental exatamente por isso, para fundamentar, para trazer aqui o estabelecimento de forma bem clara de quem, de fato, pode assumir a liderança da igreja de Cristo, quem pode ensinar, estar à frente, liderando o povo de Deus, cuidando do povo de Deus no ensino, no cuidado pastoral e no serviço da casa do Senhor. Né? Então, nossa oração aqui, nossa expectativa é que o Senhor nos ajude a olhar para os ensinos aqui contidos e aplicarmos, né, para a nossa realidade nesse momento que estamos aí prestes a passar de eleição, presbíteros e diáconos. Primeiro verso 1 do capítulo 3, ele começa com uma palavra, uma expressão bem interessante. Fiel é a palavra. Né? E aí ele continua, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra ao mesmo. Essa expressão, fiel é a palavra, é uma fórmula convencional usada unicamente aqui nas epístolas pastorais, tá? Com o fim de expressar uma forma de confissão ou algo popularmente conhecido. Tá? Então, a gente vai encontrar isso aí nessas cartas pastorais, é uma fórmula unicamente encontrada aqui em 1 Timóteo 1, 15, 3, 1, que é o que nós estamos falando, 4, 9, 2 Timóteo 2, 11 a 13, e Tito também fala sobre isso. Ou melhor, emprega essa fórmula aí, essa expressão, fiel é a palavra. E aqui,
no texto que nós estamos vendo, essa expressão ela se refere ao valor da verdade que Paulo declara, ou seja, ela estava dentro, aquilo que ele tinha a dizer. Essa expressão ela representa isso, ela aponta, ela significa isso. Aquilo que ele estava declarando estava de acordo com os oráculos divinos, com os oráculos de Deus ordenados para a sua igreja, para a condução da sua igreja. É como se Paulo estivesse aqui falando dessa forma. Gente, essa palavra que eu vou dizer a vocês, isso que eu vou falar para vocês, merece todo o crédito, toda a atenção, porque é absolutamente verdade e digna da mais alta confiança. Né? Então, essa expressão, ela aponta para isso. Né? E isso aqui é importante porque, antes de mais nada, antes de considerarmos qualquer outra coisa, nós devemos saber que tanto a forma de governo da igreja, quanto as características dos seus líderes e de tudo aquilo que deve reger a vida comum dos crentes na igreja de Cristo, são dados por Deus em sua palavra e nunca deixado arbitrariamente à mercê dos homens. Então a gente parte desse pressuposto quando nós estamos tratando da igreja de Cristo, da forma de governo da igreja e da característica daquilo que deve ser encontrado naqueles que aspiram ao ministério, que aspiram ao episcopado. E a gente vai ver isso aqui no desenvolvimento. Isso nunca é deixado de forma arbitrária ao bel prazer do homem, para que o próprio homem desenvolva aquilo, a forma como ele quer. Não, eu vou fazer assim, é bom que seja daquele jeito, não, gosto assim, não, o irmão gosta assim, então vamos fazer desse jeito. Não, isso parte da palavra de Deus, da forma como a própria palavra revelada de Deus institui isso. Então isso não é deixado ao nosso critério. Então por isso deve ter uma atenção redobrada quando nós tratamos desse ponto, desse tema, né, de eleição de presbíteros e diáconos. Certo comentarista, eu acho que pronuncia assim, né, Nehemiah Cox, ele vai dizer algo interessante tratando sobre isso. Veja, ele diz assim: a edificação e beleza da igreja dependem muito de sua ordem, não uma ordem ditada pela superstição ou por caprichos humanos, mas uma que a conforma com a vontade de Cristo e depende especialmente que os ofícios nomeados por ele sejam ocupados por pessoas devidamente qualificadas para o exercício deles, bem como do desenvolvimento correto, tanto de oficiais como de membros de suas respectivas atribuições. Então é interessante que nós vejamos isso, porque desde os primórdios, desde muito cedo, desde o princípio, Deus tem chamado o seu povo a um reino cuja autoridade emana, flui de sua palavra, que é fiel e confiável. Por isso o apóstolo Paulo inicia esse trecho aqui para tratar sobre esse assunto, falando: fiel é a palavra. Fiel é a palavra. Portanto, a nossa compreensão do governo da igreja de Cristo deve começar com o próprio Senhor e a autoridade da sua palavra. Isso deve começar daqui. Por isso a importância do que Paulo diz aí nesse início, né, como uma forma de prefácio, digamos assim, do que vem em seguida, que é o alvo aí da instrução dele. Na sequência ele diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Primeira coisa que
precisamos ver aqui é aquilo que ocupa aí, se você olhar o texto, a primeira coisa a ser entendida aqui é aquilo que ocupa o centro do verso, né, desse verso 1 aí, ou seja, que é o alvo da inspiração de uma pessoa e que é também uma obra excelente, no caso aí é o episcopado. Então, o centro, núcleo desse primeiro ponto aí é exatamente esse episcopado que Paulo coloca aí, né? E aí a gente precisa olhar e entender aqui biblicamente o que isso significa, porque existem muitos entendimentos, né, sobre a questão de governo voltado aí para esse termo episcopado, né? Então vamos tentar aqui esmiuçar esse entendimento. A palavra episcopado aqui, ela vem da raiz grega, que significa supervisionar ou supervisor, né? E nesse sentido, o bispo ele é um supervisor, né? Esse termo aqui empregado dentro do contexto ali, ele era um termo normalmente empregado para uma posição que alguém ocupava de superintendência de alguma obra ou de alguma coisa com grande responsabilidade. Então esse termo está associado a alguém que supervisiona, que está imbuído dessa supervisão ou superintendência. E olhando com mais cuidado, nós podemos perceber que a palavra episcopos, né, no grego, ela é formada por dois termos gregos. Epi, que significa sobre, né, ou acima, uma ideia de estar numa visão acima, numa forma de olhar acima. E scopos, né, que significa vigiar ou guardar, né, tem a ideia de guardião, de vigilância, aquele que vigia ou guarda, né? Então, se a gente juntando esses termos episcopos no grego, ele dá essa ideia daquele que está acima olhando. E é interessante, né, eu lendo aqui isso aqui, estudando sobre isso, eu me recordei, não sei se é da época dos irmãos, né, de alguns aqui com certeza, um desenho que passava, né, eu acho que era um cachorro, né, ele tinha uma função de vigiar ali, eu não sei não sei se era um pastor, alguma coisa nesse sentido, que ele cumpria um expediente, ele ia, se colocava num lugar, batia o seu cartão, sentava ali e ficava olhando, e sempre tinha um coiote, alguém que queria roubar as ovelhas. Então a posição que ele estava ali, no lugar mais alto, ele ficava vendo, quando alguma coisa acontecia, ele ia lá e resolvia. É interessante, eu fiquei lembrando desse ponto aqui. A ideia de bispo ou episcopos aqui é essa de alguém que está num lugar onde ele consegue ter uma visão e olhar, né, sobre aquelas que estão ali diante dos seus olhos, como quem guarda, como quem vigia aqueles que estão ali. E na Escritura, o episcopado ele é associado à liderança e à autoridade espiritual da igreja. Abra Atos 20, verso 28. Verso 28, capítulo 20 de Atos, vai dizer: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, o nome que se dava ao ofício aqui, daquela pessoa que pastoreava e que tinha a sua responsabilidade, o cuidado espiritual dos crentes, usando a expressão que é dita aí, né, as ovelhas do rebanho de Cristo, era o bispo, né, era o termo que era empregado aí. Entretanto,
Precisamos ver também que esses mesmos bispos, nomeados como bispos aí no texto como vimos, e no texto que estamos expondo, que é o de Timóteo, capítulo 3, também eram chamados de presbíteros. E a gente vai ver também que isso tem mais outro, né, nome também atribuído. E, portanto, o episcopado que Paulo se refere aqui está ligado ao ofício daqueles que são mais experimentados, maduros e firmes na fé. Portanto, o presbítero ou bispo não são duas categorias diferentes dentro do governo da igreja. Esse é o ponto. Como se devêssemos entendê-los como uma posição hierárquica. Muitas igrejas seguem esse entendimento, né? E aí a coisa já está num nível, se a gente for ver aí, né, aí fora, seguindo essa ideia de diácono, né, como se fosse uma espécie de promoção hierárquica. Você tem que começar ali, você vai ser um irmãozinho, depois você vai a diácono, depois de um tempo você mostra bastante serviço, então você vai a presbítero, e depois a coisa dando certo, você vai a pastor, depois bispo. Né? Se você for ver aí fora, a coisa já está em patriarca, né? Já não estão contentes com apóstolos, né? Agora estão pai, né? Estão chegando lá no nível supremo da coisa. Então, a forma como a gente deve olhar para esse termo aqui, o ensino bíblico sobre esse ofício, ele parte dessa compreensão de que esses termos eles são usados intercambiavelmente. Presbítero, presbíteros, pastores. É a mesma coisa, a gente vai ver isso aqui, tá bom? Então não devemos olhar dentro dessa questão hierárquica. Ambos os termos se referem ao mesmo ofício, só que isso aqui é interessante, né? Certo? Na verdade, o reverendo Augusto, Nicodemos, comentando sobre isso, ele faz essa distinção, e isso é bem interessante. Se refere ao mesmo ofício, só que a palavra bispo se refere à função, que é supervisionar, enquanto a palavra presbítero se refere ao caráter ou à natureza desse ofício, ou seja, alguém que é maduro, alguém que é maduro na fé. E no contexto das Escrituras, normalmente esse termo é atribuído aos anciãos. Né? Anciãos porque são aquelas pessoas que têm experiência, têm vivência. Não é? São pessoas que amadureceram na fé, no entendimento do ensino, da vida cristã, como deve ser vivida diante de Deus e diante dos homens. Então, bispo e presbítero é a mesma coisa e não duas. E se a gente voltar a alguns versos aí, e isso é interessante que vejamos, se voltarmos a alguns versos no mesmo capítulo de Atos 20, nós vamos ver claramente essa relação sendo apresentada. Veja, versículo 17. Atos 20, 17. O contexto ali é o contexto em que Paulo chama a liderança da igreja para uma reunião. É o contexto de despedida de Paulo. É onde ele fala, vocês não vão ver mais o meu rosto, eu sei que eu vou ser preso, aquela história toda. Então ele manda chamar a liderança. Só que olha o termo, olha o título que ele dá aí. Veja, Atos 17. Eu esqueci de colocar aqui. Normalmente eu coloco para ganhar tempo. Atos 20, 17. Veja, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar quem? Os presbíteros da igreja. Só que avança o texto que a gente acabou de ler, né? Que é o versículo 28. Então, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja, e agora no versículo 28 ele está falando a quem? Ao mesmo público, ao mesmo presbítero. Ele vai dizer assim: atendei por vós. Vós quem? Os presbíteros, né? Atendei
por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu, bispos para pastoreardes o rebanho, né? Pastoreardes a igreja de Deus, da qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, a gente consegue ver aí essa relação bem claramente colocada aí diante dos nossos olhos. Mais um texto que deixa essa relação clara entre os termos presbíteros e bispos, como sendo usados nas escrituras de forma intercambiável, é o texto de Tito. Abra Tito, capítulo 1, verso 5. É mais uma carta pastoral e que Paulo trata basicamente do mesmo assunto que ele está tratando aqui em Timóteo. Capítulo 1 de Tito, verso 5, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis o quê? Presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja repreensível, marido como a sua mulher, que tenha filhos, crentes, e que não sejam acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Ou seja, se juntarmos esses textos, essas referências que nós damos aqui, nós veremos que as mesmas pessoas são chamadas nas escrituras de bispos, presbíteros e pastores. Mesma coisa, né? Mesma nomenclatura aí que nós estamos vendo. O que nos mostram, conjuntamente com outros textos, que presbíteros são pastores, né? Porque eles também pastoreiam o povo, né? E isso, mais uma vez afirmamos, não de forma hierárquica ou numa espécie de graus diferentes, como se os presbíteros fossem uma função menor que o pastor, né? Que o pastor fosse uma função menor do que o bispo, né? Essa questão hierárquica. E aí, é interessante que o nosso manual, né? Nosso documento, diz sobre isso, né? No artigo 25. Ele vai dizer que a igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência mediante oficiais que se classificam como ministros do evangelho, ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. E o parágrafo único vai dizer o seguinte: os títulos que a Sagrada Escritura dá ao ministro, de bispo, pastor, presbítero, ancião, entre outros, indicam funções diversas e não graus diferentes de dignidade no ofício. Então, subscrevendo o ensino bíblico sobre isso, o ponto é exatamente esse. Tá? Então, eu queria que nós olhássemos para isso, nós víssemos aqui como o assunto se desenvolve pelas Escrituras, né? E como os fundamentos do que temos como igreja não estão fundamentados na arbitrariedade dos homens, mas no modelo que Cristo estabeleceu por meio dos seus apóstolos, para que a sua igreja se conduzisse no mundo. E talvez alguém ainda questione sobre essa relação entre o presbítero regente, né, e presbítero docente, né, a regência e a docência da igreja. Se isso de fato né, talvez isso é um assunto que parece não caber muito bem algumas pessoas. Mas se isso de fato é algo que é ordenado pelas Escrituras, ou se é algo que é diferenciado nas Escrituras, e nós vamos ver e afirmar o que já temos afirmado, que sim, isso emana das Escrituras, né? E não da cabeça de alguém, né? Que, vamos fazer uma diferença aí, para ficar legal, ficar melhor. Não, isso também emana das Escrituras. Veja, abra a mesma carta
de Paulo a Timóteo, agora no capítulo 5, verso 17. Timóteo 5, versículo 17. Vai dizer, está dando dentro dessa temática aí, tá? Ele vai dizer, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Tá? E no ensino. Então, claramente aqui há uma questão de ênfase, tá? É uma questão de ênfase no ensino do presbítero docente com relação ao presbítero regente. Tá? É uma questão de ênfase. E aí a Escritura reconhece que claramente esses devem ser bem remunerados, no caso. A ideia aí é essa. Presidem bem com especialidades que se afadigam na palavra, merecedores de dobrados honorários. Certo comentarista, comentando esse texto de 1 Timóteo 5,17, ele vai dizer, reconhece-se que entre os presbíteros, dentre os que são capazes de ensinar, ou seja, todos, há aqueles que são dotados por Deus com a habilidade de ensinar a palavra, de modo que eles são chamados por Deus para dedicarem a sua vida a tal chamado ou ocupação e merecem ser remunerados por esse chamado e ocupação. Né? Então, embora todos os presbíteros, esse é o ponto, embora todos os presbíteros tenham a incumbência de ensinar, né? Porque o que se subentende é o seguinte, eles são maduros. Né? E o próprio apóstolo Paulo vai falar mais adiante no texto que estamos expondo, apto para ensinar. Ok? Então, embora todos tenham essa incumbência de ensinar, supervisionar, alimentar e assistir os crentes em suas necessidades, alguns são direcionados por Deus especificamente para o labor do ensino. E quando a gente fala de labor, é labor mesmo, é trabalho mesmo. Tá? É trabalho. É um trabalho que não é tão simples como alguns pensam. Não é uma coisa, que legal, né? Pô, legal ser pastor, poxa, bonito, né? Não. Isso dá trabalho, né? O ponto que é apontado aí nessa distinção é trabalho, se exige do nosso corpo em cansaço, em fadiga, e em muitos casos, né, o resultado de púlpitos fracos, graças a Deus não é o nosso caso, como a gente falou no início, misericórdia, mas em muitos casos, essa realidade do púlpito fraco se dá por essa realidade dupla, né, de dupla jornada, onde o presbítero docente ele se divide em 2 ou 3 para dar conta. Né? Então, a orientação aqui é basicamente essa, porque é algo que traz essa fadiga, esse cansaço, tanto ao corpo quanto a todas as outras áreas. William Hendricks, comentando esse texto, ele vai dizer algo interessante sobre isso. Ele diz assim, o modo como esses homens, em geral, se conduziam no sagrado ofício, falando comentando Timóteo 1, ainda, de novo, o modo como esses homens, em geral, se conduziam no sagrado ofício e sua disposição em suportar inumeráveis dificuldades pela causa de Cristo justificavam o provérbio popular: se alguém aspira a ser bispo, deseja uma tarefa nobre. Né? E ele continua o seu comentário, que ninguém faça pouco caso do bispo, que ninguém o despreze, porque por ele não possuir todos os dons especiais, ele nutre o desejo de dar o seu tempo, a sua energia, e ainda se dispõe a sacrificar seu descanso físico e sua segurança pessoal em prol da nobre tarefa de apacentar a igreja do Senhor, a qual ele comprou com seu próprio sangue.
E aí ele conclui dizendo isso, que o caráter glorioso da obra seja um incentivo para todos os que estão considerando a possibilidade de ser bispos, para que possam desejar essa função com nobre ansiedade, né, com nobre desejo. Mas veja bem, né, o ponto aqui é a ênfase sobre esse ofício. Isso vem das Escrituras, né, e não da cabeça de algum homem aleatoriamente. Vamos fazer assim? Não. Bom, então acho que gastou um tempo grande aqui mostrando essa realidade de que a Igreja de Deus, ela nasce, Ulrich Zwingli, né, ele falou isso em seus tratados. A Igreja de Cristo nasce da palavra de Deus e ela se mantém fiel à palavra de Deus e não ouve a voz de um estranho. Então, a base sobre a qual a Igreja de Cristo é construída e ela tem êxito no mundo está fundamentado na palavra de Deus. E agora, voltando aí ao desenvolvimento que falamos inicialmente, uma vez que vimos que o que é o episcopado, podemos ver agora a legitimidade aí desenvolvendo aquelas duas questões que nós falamos. O centro da frase, o centro do que Paulo estava tratando no verso 1 e agora as outras questões. Podemos ver agora a legitimidade da aspiração desse ofício ou dessa obra e por que ela é descrita como excelente. Podemos agora observar isso. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Primeiramente, algo digno de nota aqui é o pronome grego traduzido aqui em português por alguém. Tá? Isso é interessante, porque normalmente esse pronome ele é utilizado nas Escrituras se referindo a masculino, né? A uma figura masculina. E nesse caso seria literalmente traduzido assim, essa partícula aí, como um homem ou algum homem que aspire ao episcopado. Esse homem almeja aspira a algo excelente. Tá? Então, isso aqui faz toda a diferença na estrutura que Paulo está dando da organização da igreja, do governo da igreja para Timóteo. Ok? Então, o que ele diz, no que diz respeito ao oficialato da igreja, Paulo está ratificando aquilo que ele já havia falado no capítulo 2, que essa aspiração ela é legítima, desde que partindo de homens fiéis que cumpram aqueles requisitos que ele irá colocar a partir do verso 2 aí, né, em diante. E um ponto interessante de tocarmos aqui, sem nos alongarmos muito, é que imediatamente, ao falarmos que Paulo veta o caminho do oficialato às mulheres, imediatamente se costuma pensar que, então, todos os homens, indistintamente, estão aptos para ocuparem tal ofício. E quando a gente vai olhar com mais calma, com mais cautela o texto aqui, a gente vai ver que não é bem assim. Não é por aí. Ok? Sem querer entrar no que vamos tratar no versículo 2, é interessante que vejamos isso. O que qualifica o homem para o ministério não é o fato de ele ser homem somente, mas de ser vocacionado e possuir dons suficientes para isso, mostrando vida coerente com o padrão que é exigido no Evangelho de Cristo. Ok? Então não é meramente, o homem traz, né, tá tudo certo, tá tudo bem. Não é por aí. É interessante o que
O Catecismo Maior de Westminster vai colocar sobre isso na pergunta 158. Eu nem trouxe aqui, mas depois vocês podem averiguar. O nosso Catecismo, pergunta 158, ele vai deixar exatamente claro quando pergunta quem é autorizado a pregar, ou seja, exercer isso na igreja, o ensino da igreja. Vai dizer exatamente isso, reconhecendo o que a Escritura diz sobre isso. Interessante a interpretação de Calvino quanto a essa aspiração. Ele diz que deve ser devidamente averiguada quanto à motivação e à legitimidade dos que almejam ser presbíteros na igreja. Segundo o ensino do apóstolo Paulo, Calvino dizendo, segundo o ensino do apóstolo Paulo, era indispensável que Timóteo e os demais fossem advertidos a se precaverem no ato da eleição dos bispos, pois não é só uma questão de as mulheres não serem apropriadas para o desempenho de tal ofício, mas nem mesmo os homens devem ser admitidos para o seu exercício sem qualquer critério. E, meus irmãos, isso pode parecer duro o que eu vou dizer, ou estranho, mas tenham por certo uma coisa, tenham por certo isso: se uma parte dos motivos de grande estrago e ruína causado a muitas igrejas, se parte desse estrago é fruto de homens ímpios, não vocacionados, movidos por ganância carnal ou seja lá qualquer outra coisa, mas que tiveram uma aspiração ilegítima, indevida, e de alguma forma estão ocupando esse cargo. Por outro lado, outra parte do estrago é feito por aqueles homens bons que, embora crentes, não foram vocacionados para pastorear o rebanho de Deus, cuidar das almas que o próprio Senhor comprou com o seu sangue, e isso é muito grave, e isso é muito sério. Outro comentarista fala sobre isso, algo muito importante. Ele diz assim, falando desse oficialato: se o ofício dos fiéis não for assim, ele não existe. Ser membro da igreja, participar de toda e qualquer reunião e pagar contribuição não fazem da vida uma vida dedicada sacerdotal. Por isso devemos proteger o maravilhoso ofício dos fiéis da formalização. Senão, este termo se tornará um nome bonito para algo que poderia tornar-se um tipo de hobby dos membros da igreja, mas não de fato o cuidado devido, o episcopado, para o qual o Senhor chama e vocaciona homens para isso. Do ponto de vista bíblico, o episcopado é um chamado, é uma vocação, um ministério concedido pelo Espírito Santo aos homens para cuidar do rebanho de Deus. E é interessante que o chamado divino, mediante a convicção interna no coração desses homens, é referenciado também pelo testemunho externo, atestando a legitimidade disso por meio da igreja. E isso é muito interessante, né? O chamado para o ofício vem de Deus, mas para a realização ele quer, né? Ele institui, ele coloca que isso passe pela sua igreja, passe pela congregação, pelo conselho. Mesmo comentarista que eu acabei de citar, ele vai dizer o seguinte: ao que parece, Deus quer usar a sua congregação. É uma grande honra para a congregação e um grande presente do Espírito Santo à Igreja de Cristo. O Espírito Santo não deixa essas pessoas passivas, pelo contrário, muito ativas. A deliberação humana no conselho na igreja pode ser usada para a realização do chamado, que é um chamado de Deus. Então, isso passa
por esses meios que o Senhor estabeleceu, né? E aí é importante vermos isso, porque é essa vocação, esse chamado interno, promovido pelo próprio Deus, que quer um homem no ministério, que quer um homem nesse ofício, e confirmado pelo seu povo externamente, que irá sustentá-lo em tempos de dificuldades, de perseguição e dores intensas comuns ao ministério. O ponto aqui é que ninguém deve exercer a liderança sem ter convicção de que este é um chamado de Deus. Por outro lado, ninguém deve fazê-lo sem uma profunda aspiração. Nenhuma pessoa deve exercer a liderança espiritual da igreja por constrangimento. Por constrangimento. E é isso que o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta. Abra 1 Pedro 5, versículo 1 e 2. Veja que interessante o que o apóstolo Pedro vai dizer. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 1 e 2. Vai dizer assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Isso está apontando claramente para essa vocação, para esse chamado interno de Deus ao homem para ocupar esse ministério, e claro, confirmado externamente pela igreja, pelo conselho. Portanto, quando Paulo ele fala fiel é esta palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ele está fazendo uma espécie de incentivo que serve como encorajamento e força para aqueles que sinceramente almejam servir o povo de Deus, mesmo diante de tanto sacrifício. Pois a gente sabe, pela história, que nos primeiros dias da igreja, o desejo de servir como bispo, de estar liderando o povo de Deus, cuidando do povo de Deus, significava exatamente isso: sacrifício. Eu li um livro muito tempo atrás, eu nunca me esqueci desse livro: As Catacumbas de Roma, e alguns livros que estavam ali, o trabalho que eu fiz com relação a isso. E é muito interessante o que a gente vê nesse cenário, né? Ou muito próximo desse cenário em que Paulo fala essas palavras para Timóteo, né? Dá essa palavra: olha, fiel essa palavra, se alguém deseja o episcopado, uma excelente obra deseja. Mostrando essa realidade de que ela é excelente, ela é boa, mesmo diante dos sacrifícios, e aquele contexto colocava isso aqueles que aspiravam ao ministério. A gente via a liderança da igreja quando os cristãos, famílias inteiras eram alvos de prisão, de morte, em cenários em que seriam ateado fogo neles, ou que os leões viriam devorar. Esses homens se colocavam à frente do povo
Esses homens serviam de paredões, eles se colocavam ali na esperança de que se alguns saíssem ainda pudessem sobreviver, pudessem compartilhar o Evangelho, mostrando a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Por isso é algo maligno e demoníaco alguém querer ocupar esse cargo por benefício, por sorte da ganância. O verdadeiro ofício, cuidar do povo de Deus, requer sacrifício. Entregar a sua própria vida como Cristo entregou pela sua igreja, para que o povo de Deus avance, prospere e cresça, fazendo com que o reino de Deus avance no mundo. Olha a história. Você vai ver os presbíteros da igreja, as crianças, as mulheres atrás, esses homens ali como paredes. Se alguém tivesse que ser comido primeiro, seriam eles. Se alguém tivesse que ser queimado no fogo, seriam eles. Porque esses era, de fato, cuidado que eles eram chamados pelo Senhor. William Hendricks, comentando também, ele diz: de fato, em tempos tais em que esse texto foi dito, foi escrito, e em meio a tais circunstâncias, não estavam totalmente fora de lugar as palavras de incentivo para o episcopado e de elogio implícito a quem se mostrasse disposto a servir nesse alto ofício. E o ofício em si era certamente uma obra nobre, e eu acrescento, como ainda é uma obra nobre, continuará sendo uma obra nobre. Aqueles que almejam isso de forma legítima. Portanto, a gente também deve saber que há uma ambição digna, um almejar que é ilegítimo, que é legítimo e não ilegítimo. Na verdade, isso precisa existir, como nós falamos. Mas o ponto é que esse desejo, ele deve vir, ele deve se pôr numa condição de serviço, de entrega, de sacrifício, e não de promoção, não de ganância ou status, mas em um desejo puro de serviço ao povo de Deus e ao próprio Senhor. E por fim, irmãos, podemos ver aqui e concluir essa primeira parte, né? Vamos continuar à noite. Podemos ver porque quem almeja essa obra, almeja uma obra que é excelente. Porque quem almeja uma obra que é excelente. Calvino, comentando isso, vai dizer, portanto, falando de Paulo, né? Paulo afirma que essa não é uma obra comum que qualquer pessoa ousasse empreender. Ao usar a palavra calon, ou calon, para descrevê-la, não tenho dúvida de que ele está fazendo alusão ao antigo provérbio, recorrentemente citado por Platão, significando que as coisas que são excelentes são igualmente árduas e difíceis. E assim, ele conecta dificuldade com excelência, ou melhor, argumenta que o ofício de bispo não pertence a todo e qualquer homem, visto ser um trabalho valiosíssimo. É por isso que quem almeja essa obra está almejando o ardor, o sacrifício que está envolvido, está ansiando toda essa dificuldade, esse ardor da obra. E a isso a palavra de Deus traz o crédito de algo valiosíssimo. Valiosíssimo. A excelência aqui que Paulo coloca, ela está ligada diretamente ao valor e à dignidade dessa obra. Nós não estamos falando de uma obra humana, que começa agora e termina daqui a 20, 30 ou 40 anos. A gente está falando de um pastoreio que tem implicações eternas,
que envolve o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo, porque o próprio Deus derramou o seu sangue, como ele fala em Atos. Pastoreai, cuidai do rebanho de Deus, por quem ele mesmo se entregou. A excelência e a dignidade está exatamente nesse valor dessa obra. Isso não é algo qualquer. Isso não é algo qualquer. Como é árduo, irmãos, como é árduo o trabalho que temos considerado diante de nós, mas quão gloriosa coroa está destinada aos que abraçam com diligência e fidelidade. Essa vocação não é para todos. Não é. Mas quão gloriosa será a coroa. Pedro fala isso no texto que a gente acabou de ler mais adiante. Né? Capítulo 5 ainda, né? Verso 3, agora a gente leu de 1 a 2. Agora vamos ler do verso 2 ao 4. Veja. E encerramos aqui. 1 Pedro 5, de 2 ao verso 4, vai dizer assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Olha o verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, aqueles que se dispuseram a esse ofício, que estão nesse ofício, ou aqueles que almejam esse ofício, têm garantido pela palavra de Deus que é uma excelente obra e de que ele almeja e ele está envolvido em uma excelente obra que é digno, que é excelente e que tem um valor imensurável. E é justamente por isso que vale todo o nosso esforço, nossa diligência e fidelidade diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria nesses momentos, nesse momento, tanto para ouvir essas palavras, quanto para aplicar o entendimento e o ensino que Paulo colocou aqui. Nós vamos tratar à noite sobre a continuidade disso. Mas o ponto aqui é que, diferente do que muitos pensam acerca do que nós acabamos de ler, esse texto é um texto que é um padrão para a igreja. Alguns podem pensar, não, isso é só para quem quer ser presbítero. Não. Isso é um texto que, para todos, um padrão tem que ser encontrado nesses homens, para que a igreja siga e caminhe dentro desse modelo. É um padrão comum a todo crente, porque todo presbítero sai dessa realidade, do meio da própria igreja do Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai bondoso, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pelos ensinos, pela instrução que o Senhor nos dá acerca do governo da Tua igreja, do oficialato, daqueles que se colocam, Pai, à disposição desse ofício. Pai, que a Tua igreja, Pai, possa continuar, que a Tua igreja continue sendo, ó Deus, abençoada e agraciada com bons presbíteros, com um bom conselho, segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Que o Teu povo continue, ó Deus, gozando e usufruindo, Pai, das bênçãos de ter homens fiéis, irrepreensíveis, conduzindo o ensino, conduzindo a disciplina, o cuidado pastoral do seu povo em todas as suas necessidades. Nos abençoe, Pai, nos ensinos que iremos ministrar nos próximos versículos para o bem do Teu povo, para a edificação da Tua igreja
para a glória do teu santo nome. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.